Boa tarde! Mais uma vez nós estamos aqui ao vivo pelo YouTube com Vitrine Social e Saúde. E o nosso programa hoje vai falar sobre a odontologia e a prevenção de doenças. Nós temos um convidado ilustre aqui, o professor Maurício Ferreira. Ele que é cirurgião dentista há 39 anos, diretor da Associação Brasileira de Odontologia Regional de Uberaba há 20 anos, professor aposentado, servidor público federal da UFTM, e ele atualmente é superintendente regional de saúde da Macro Regional do Triângulo Sul. Professor Maurício, ele é um grande amigo, um grande parceiro nosso, e ele tem contribuído com a odontologia em todos os aspectos, pessoal. E é uma satisfação muito grande para nós tê-lo aqui para esse bate-papo, onde hoje nós vamos estar homenageando todos os cirurgiões dentistas do Brasil. Sintam-se abraçados por nós, que amanhã é o Dia Nacional. Nós fizemos, assim, 3 programas, sempre com cirurgiões dentistas, né, sempre falando desse assunto de odontologia. Nesses 3 últimos, né, hoje é o 4º programa com o professor Maurício, para a gente poder homenagear essa classe que a gente tanto admira e que eu e o Elias, a gente sempre está trabalhando por ela e com ela. É a nossa profissão, é a nossa vida, é o nosso momento. Não é isso, Elias? É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez aqui, um grande prazer estar aqui com o professor Maurício. A nossa função é levar conhecimento de saúde. É falar sobre saúde, falar sobre prevenção para ajudar a melhorar as condições gerais da população. E hoje nós temos aqui o professor Maurício. Tudo bem com o senhor, professor? Boa tarde, meus queridos colegas, Ina e Elias, Paulo César, o nosso jovem aqui que conhece tudo de estúdio. Eu agradeço, Elias e Ina, a oportunidade que vocês nos dão e também quero aqui fazer coro às palavras da Ina Márcia no sentido de abraçar todos os dentistas do Brasil, que amanhã nós estamos comemorando o Dia Nacional do Dentista, né? O Dia do Dentista Brasileiro. Então sempre é bom evocarmos nas nossas conversas essa figura cada vez mais importante no cenário da saúde mundial, né? E naturalmente do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Professor, vamos complicar um pouquinho as coisas. A saúde bucal é prioridade pelo poder público? Veja bem, as políticas de saúde, elas são colocadas numa escala de prioridades de acordo com as propostas, né, dos então candidatos, né, que hoje nós estamos vivendo isso. E eu tenho lido alguns planos de governo, né, dos candidatos que estão aí a prefeito, e eu não vejo assim grandes comentários sobre saúde bucal. Eu entendo que a saúde bucal pública em Uberaba, ela tem um alcance bastante interessante. Nós temos lá a doutora Márcia, que é a responsável, né, pela odontologia. Ela faz um trabalho muito bom, inclusive com 2 premiações, uma no estado e outra em Brasília. Então é um trabalho que merece destaque. Dessa forma, Elias, objetivamente respondendo a sua pergunta, a prioridade de uma política, quem faz são os atores, né, que estão envolvidos no tema. Então nós temos que ter uma atuação mais forte da odontologia para que ela possa exercer influências positivas nos planos de governo e nos compromissos, então, que esses candidatos fazem com a sociedade. A prioridade é diretamente proporcional à pressão que a classe faz, à pressão que a sociedade faz, no sentido de ver um atendimento melhor. Diante disso aí que o senhor falou, desse adendo aí da classe, né? A gente percebe, eu e o Elias, assim como a gente está aqui à frente desse programa, como 2 cirurgiões dentistas, muitas pessoas vêm e falam com a gente assim, a gente precisava de alguém para falar.
O senhor acha que isso é porque as pessoas não se disponibilizavam a falar sobre odontologia? Ou as pessoas sempre ficam naquela, eu espero que alguém faça alguma coisa por mim e pela minha categoria, e sem tomar uma atitude, Maurício? Olha, isso vale para todas as profissões, né? Não só para a odontologia. Mas nós percebemos que temos uma tendência de terceirizar as nossas indignações, né? As Então, nossas necessidades, a né? gente sempre terceiriza, alguém vai ter que fazer. Então, nós temos que dividir o nosso tempo entre profissionalmente ganhar os nossos recursos financeiros, né, para sobrevivência e também nos dedicarmos à profissão. Não basta nós nos dedicarmos ao nosso consultório, à nossa clínica, à nossa atividade que realmente ofere rendimentos financeiros. A gente tem que se dedicar à perpetuação da profissão. Então, eu convoco aqui todos os meus colegas dentistas que dediquem parte do seu tempo a falar sobre odontologia, a buscar espaços para odontologia. Fala sobre odontologia na igreja, odontologia no seu clube social, na sua roda de prosa. Nós temos que fazer com que a odontologia ocupe cada vez mais espaços e somos nós os responsáveis. Nós é que somos os detentores dos diplomas. Então a gente tem que aprender a falar sobre odontologia. A gente vê que a falta de conhecimento da população da odontologia é muito grande. E eles gastam, às vezes, investem uma quantidade de dinheiro em outras coisas e não investem nos dentes, na boca, porque acham desnecessário. E se a gente, assim, é cultural. Se a gente não mudar essa cultura, não ensinar para as pessoas que a saúde bucal é importante, que faz parte de uma saúde sistêmica, fica muito complicado até do poder público fazer alguma coisa a respeito. Porque se o poder público não é cobrado, não tem como ele se movimentar, né? É isso mesmo, a política ela funciona pela pressão, né? Se não há pressão, não há pressa em fazer. Então você falou bem, Elias, quando chamou para a mesa aqui a questão cultural. A nossa população, eu não vou dizer que é a população brasileira não, porque nós temos outros países até em piores condições que o nosso, né? Mas nós entendemos que a questão cultural é fundamental. A gente trabalhar cultura, fazer com que as pessoas comecem a migrar, né, para novos olhares, novos processos e procedimentos. É verdade, Maurício. E essa questão de cultura, o pessoal tá com um sorriso lindo ali na internet, no Instagram, no Facebook. E quando às vezes a pessoa vai no consultório, a boca dela lá, né? Os dentes posteriores estão todos danificados e a pessoa não sente essa necessidade da saúde. Enquanto ele estiver sorrindo e o sorriso ali estiver brilhante, né? Ele continua sem um tratamento odontológico, sem procurar essa ajuda. E as pessoas ainda têm aquela ideia que se deve procurar o dentista somente no momento da dor, né? E a gente tem que desmistificar isso. O dentista é como qualquer outro médico que você procura para fazer uma manutenção da sua saúde. Sim, é verdade. Né? É verdade. Maurício, vou perguntar aqui para você. A gente está perguntando muito na questão de política pública, porque a gente sabe do seu envolvimento com isso, a gente sabe da sua capacidade de poder responder a nós e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Tanto pelo YouTube quanto pela rádio e pelo aplicativo da Rádio 102 Gospel FM de Uberaba, né? Quais as deficiências da odontologia na saúde pública que você consegue, com esse olhar seu, perceber? Nós temos que a distribuição de dentistas na rede pública municipal, ela está muito bem estruturada, sabe? Essa distribuição, a presença do dentista, quase não se ouve mais falar em falta de material, né? Então, acho que Uberaba é uma cidade privilegiada nos aspectos públicos da odontologia. Eu gostaria de ver, por exemplo, proximamente aqui na cidade, mais especialistas em várias unidades da cidade. Nós temos hoje alguns centros especializados, né? A pessoa precisa de tratamento endodôntico do canal, falar sobre prótese, uma cirurgia mais complicada. Então, nós temos que um centro especializado acolhe
esses pacientes. E geralmente ficam longe, né? Os centros ficam longe das pessoas, o deslocamento é difícil. Então eu gostaria de ver assim um avanço na odontologia, que mais especialistas fossem disponibilizados para a população em vários outros pontos, facilitando assim o acesso. Não só da odontologia, também a gente poderia falar das outras áreas da saúde, como a medicina, que nós tivéssemos mais especialistas colocados mais próximos da população. É isso aí, é um momento muito importante para nós, gente, que nós estamos num momento político, né? Isso. Agora nós vamos ter a eleição para prefeito, para vereadores. Então, nós temos que começar a entender que o valor do nosso voto, aquele que vai pedir voto para você, né, que ele vai pedir o apoio para você da sua campanha, que você priorize a sua saúde. E se você não necessita disso, pense que outras pessoas necessitam. Eu acho que está na hora da gente pensar na gente e pensar no outro, né? Exato. Porque muitas vezes a gente busca benefício próprio, né, Maurício? E esquece das outras pessoas. Temos que ser mais altruístas, Isso mesmo. colocarmos-nos no lugar do outro, né? E sofrer também. Sentirmos o sentimento do outro, sentirmos a dor do outro, né? E a necessidade do outro. Exatamente. Por isso nós estamos aqui juntos, né? Falando desse assunto que para nós é muito importante, porque a gente sente a necessidade das pessoas receberem a odontologia bem mais próximo dela, né, Maurício? Isso mesmo. Isso é importantíssimo e é um momento certo para a gente cobrar, porque em meio a uma eleição é onde nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas necessidades e vamos escolher aqueles políticos que estão dispostos a trabalhar pelo nosso objetivo, que é o bem comum. Bom, acho que nós até já falamos um pouco disso, mas como melhorar o panorama da saúde em nossos dias? Essa pergunta, Elias, como melhorar o panorama da odontologia em nossos dias, da saúde bucal, eu diria que, até pegando o gancho nas respostas e nas nossas conversas anteriores, eu diria que a população tem que se interessar mais pela saúde bucal. Não é? A população, as pessoas têm que se inteirar mais das questões relativas à saúde bucal. E esse programa que vocês aqui tão bem dirigem, eu acho que é um veículo importante para fazer chegar num número razoável de pessoas para começarem a refletir sobre isso. Então, a forma mais rápida que eu entendo é as pessoas se interessarem pela odontologia e assim provocar a todos nós, dentistas, professores, políticos, a sociedade tem que pressionar o sistema. Porque se a sociedade ficar passivamente aguardando o que vai chegar, só vai chegar o que ela não quer, o que ela não pediu. Então é importante a sociedade participar do processo político em si, e neste processo político ela entender a inserção da odontologia para melhorar a sua questão de saúde bucal. Olha, o Maurício acaba levando a gente para esse assunto da política e a necessidade da política dentro das nossas vidas, porque ele é uma pessoa experiente nisso e ele já foi candidato a vereador várias vezes, e a gente sente alegria e vê a integridade dele como pessoa, né? E isso mesmo que ele falou, nós precisamos despertar a necessidade das pessoas enxergar a odontologia como saúde. Por isso que nós estamos aqui, batalhando e falando da saúde para as pessoas como um todo. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco na live através do YouTube, que vocês permaneçam aqui com a gente. E o pessoal que está na rádio com a gente aí, tá chegando no horário do almoço, tá na rodovia, tá aí pelas avenidas e ruas da cidade de Uberaba e região. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E dentro de alguns minutos nós estaremos de volta. E eu vou deixar uma pergunta no ar para você, Maurício. Qual o papel que a odontologia ocupa hoje na sociedade? Daqui a pouquinho, após os comerciais, nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Vitrine Social e Saúde. Hoje aqui com o nosso querido professor Maurício.
e nós deixamos uma pergunta no ar com ele. Qual o papel que a odontologia ocupa hoje na sociedade? Muito bem, a odontologia hoje ela vem ganhando um espaço, meus amigos, um espaço que nós sempre reivindicamos. Claro que ainda tem muito para crescer, mas eu noto claramente, sabe, Elias, que a odontologia ela se aprimora dia a dia em termos de tecnologia, de ciência, né? As informações chegam muito rapidamente, os materiais estão melhorando muito, né? Adventos, né? Coisas que acontecem na nossa vida passam também pela odontologia, e isso provoca mudanças na odontologia. Como provoca mudanças em todas as áreas, a odontologia também tem que se adequar às mudanças do tempo. Nós estamos hoje vivendo uma pandemia, não é, pela Covid-19, vivemos num passado, há coisa de 40 anos, o aparecimento da AIDS no mundo. Isso provocou a odontologia, assim como todas as ciências médicas, a grandes avanços na área da biossegurança. Então nós estamos nos adaptando às provocações do mundo, dos acontecimentos, e ao mesmo tempo, com o avanço tecnológico, estamos encontrando novas formas de restaurar e de promover a saúde bucal das pessoas numa condição melhor e muito significativamente mais barata. Isso mesmo. Professor Maurício, e como você vê essa realidade da saúde bucal aqui em Uberaba e região? Como você percebe isso? Aqui em Uberaba, como você já disse, nós já somos privilegiados. E as cidades vizinhas? Você tem um panorama da saúde bucal nas cidades vizinhas? Nós precisamos ser mais arrojados, né? Mais corajosos. Como eu já disse aqui, a questão da ciência evoluir a partir das pressões sociais. Eu preciso que o cidadão, a cidadã, ele entenda a importância da saúde bucal, não só dele próprio, dela própria, mas também das pessoas. É aquilo que nós falamos da questão da empatia, colocar-se no lugar do outro. Então nós precisamos que as pessoas descubram a importância da odontologia e pressionem as autoridades para que ela aconteça. A odontologia vai acontecer na medida que existe pressão social para que ela realmente possa evoluir. Uberaba, nós já dissemos aqui, é uma cidade dentro do contexto com uma boa atuação na área da odontologia pública. Nós temos cidades aqui que nos rodeiam, que também passam por momentos de renovação, de busca de novas tecnologias, mas mesmo assim ainda está um pouco lento, né, em termos gerais, no serviço público, em que pese eu ter dito que somos privilegiados, ainda a renovação ela acontece descompassada do que nós chamamos de mercado de trabalho. Nós temos a odontologia pública ainda carecendo de um avanço mais arrojado, mais corajoso. Eu tenho certeza que com o advento das redes sociais, da explosão da comunicação em massa, isso vai acontecer muito rapidamente. Porque hoje o político, ele não consegue dormir mais. Ele não consegue, porque é o tempo todo chegando informações, cobranças para ele, elogios, é claro, mas muitas cobranças através das redes sociais. Então, os políticos hoje têm que reaprender a conviver com a sociedade, porque a cobrança hoje está no travesseiro dele. Ele está com dificuldade até para dormir. Isso mesmo. E a gente percebe, Maurício, quando você fala assim de Uberaba e região e dessa explosão que a gente vê da mídia social, né? Esse momento dessa pandemia nos trouxe um caminho irreversível, né? Nós estamos aqui falando hoje, quando que há anos atrás, né, quando você foi professor do Elias, como eu, quando ouvinte, te admirava como professor, infelizmente, quando eu entrei na faculdade, você já não estava lá mais, que eu adoraria ter tido aula com você. Quando que a gente imaginava que a gente ia estar aqui promovendo a odontologia dessa forma, né? Levando a informação para a pessoa, para saber que as pessoas podem cobrar isso daquele candidato a vereador que lá no seu bairro não tem um postinho de saúde, onde tem um dentista especialista em endodontia,
onde não tem um dentista especialista em prótese, né? Onde não tem um dentista especialista em odontopediatria, para a gente ver, parar de ver crianças, né? Que a gente tem relatos de crianças com 8, 9, 10 anos indo para as UPAs com abscesso dentário, tendo que ser atendido por um outro profissional que é da área assim de endodontia, mas que ele não está, ele não se preparou para atender aquela criança, ele não é um odontopediatra, que talvez essa criança vai ficar com trauma, né? A partir do momento que a pessoa mexe na boca, é um lugar que ela não tem visibilidade. E a criança às vezes carrega esse trauma para o resto da vida. Com certeza. Então, pessoal, quando as pessoas chegarem até você e perguntar para você se você vai votar nesse momento, vote. Não jogue seu voto no lixo. Não faça isso. Você não sabe o valor do poder que você tem com o seu voto. Ele é único. Então, que você procure a pessoa certa para você votar, para aquele que você tem condições de chegar e cobrar. A sua comunidade ter condições de chegar e cobrar. Porque eu e o Elias, a gente tem ido em bairros que as pessoas não têm nem postinho de saúde. E a gente fica com o coração na mão de vendo aquelas crianças, os pais, né, na necessidade da saúde, tendo que deslocar. Isso mesmo que a gente falou, né, Maurição? Tendo que deslocar de um lugar para outro. Gente, desculpa pela intimidade, viu? Deslocar. E que às vezes a pessoa não tem condição, né? De deslocar. É verdade. Isso é bastante complicado, mesmo quando a gente fala do privilégio que o Uberaba tem em relação a essa questão de saúde odontológica. A gente vê pessoas de cidade vizinha que acabam tendo que vir para Uberaba para tratar aqui, porque não conseguiu atendimento lá. Isso em várias outras áreas da saúde, não só odontológica. Se eles entendessem o poder do voto, o poder que eles têm sobre os nossos governantes, eles poderiam ter nas cidades próprias a saúde necessária para não ter que ficar se deslocando de um local a outro para estar fazendo esse atendimento. Então, realmente é o momento da gente entender que é hora de escolher bem e cobrar. Exatamente. Bom, ainda eu queria perguntar mais uma coisinha para o senhor, professor. Sim. Como que o senhor vê a valorização do dentista hoje pelo poder público? O profissional da odontologia que atende na rede pública tem sido valorizado devidamente? Eu conheço vários colegas que trabalham na prefeitura e eles têm uma briga antiga, né, para a questão da valorização financeira da profissão dentro do cenário público municipal. Isso não é segredo para ninguém que os dentistas lutam há muito tempo para uma valorização financeira dentro da realidade de salários do Brasil. O que nós notamos é o seguinte, a comparação sempre é feita com relação ao salário de médico. A questão eu participei do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com outras pessoas que se dedicam também a essa discussão. O que se percebe é que quando você precisa de médico, você não acha médico para trabalhar no serviço público. Então, porque eles têm opções muito mais rentáveis fora do serviço público. Então, para você atrair o médico para o serviço público, você tem que oferecer algo mais. Facilitar horário, melhorar a questão salarial, né? Então, para tentar atrair o médico para que ele venha oferecer serviços para a comunidade. Não é má vontade de prefeito, não é má vontade de secretário. O que existe é uma dificuldade de contratação de mão de obra especializada, um clínico, para atender a população na área médica. Quando a gente parte para a odontologia, nós sabemos que em Uberaba nós temos uma faculdade excelente, a Uniub, que forma vários profissionais aí ao longo do ano, né? E nós estamos aqui com 60 anos ou mais de faculdade, então nós temos assim um contingente grande de dentistas em Uberaba. E nós não temos dificuldade, se você abrir um concurso hoje para dentista em Uberaba, vai ter lá 500 candidatos.
Ou mais, né? Ou mais. Se você abrir para médico, vai dar 20. Então, a dificuldade para nós termos médico é muitas vezes superior à dificuldade para ter dentista. Então, o poder público, ele não tem ainda no radar essa preocupação de ter que majorar significativamente o salário do dentista, porque ele não tem carência de mão de obra. Então, ele trabalha o salário que ele entende justo dentro de um plano de carreiras e salários. É o tal do PCC, né? Plano de carreiras PCS. Plano de carreiras e salários. Então, dentro desse plano, a prefeitura, as autoridades, elas estabelecem o quanto cada categoria ganha. Como eu disse, a dos médicos é difícil você conseguir profissionais. Por isso tem que fazer algumas aberturas, algumas exceções, para que você os tenha num concurso, num processo seletivo. Então, eu entendo, Elias, que o dentista, ele é valorizado sim, mas não financeiramente. Ele é valorizado porque o poder público sabe o que ele realiza, sabe da importância dele dentro do contexto da saúde pública, né? Valoriza o trabalho em termos de materiais disponíveis, em termos de consultórios novos, porque o Uberaba comprou consultórios novos. Então é importante a gente também valorizar aquilo que tem que ser valorizado. Isso mesmo. E valorize, gente, o dentista que está ali do seu lado, o profissional de saúde que está ali compartilhando com você, né? A saúde não é só curativa, tem a saúde preventiva. A gente bate muito nessa tecla da prevenção da saúde bucal. Ô Maurício, por que a odontologia ainda não faz parte da saúde das pessoas? Então, a fala foi do Elias, quando ele trouxe a questão cultural. Não é? A odontologia ainda não está na cultura popular, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, que dor de dente não mata, então ninguém tem pressa para resolver. Dor de dente dói, dor de dente não mata. Só incomoda, né, Maurício? Incomoda. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre dor de dente. Mas o que acontece na questão da cultura, né? O dentista, todos nós sabemos da importância dele, de cuidar da nossa boca e tal, e enquanto população, a gente ainda não colocou o dentista como prioridade. Talvez esteja faltando exatamente isso para a gente poder responder por que a odontologia ainda não faz parte da saúde das pessoas. Nesse aspecto, tá? Ela faz parte enquanto programa social, faz parte sim. As equipes estão colocadas, o poder público tem dentistas na rede para trabalhar, tem algo para melhorar, claro que tem, sempre vai ter, não é? A tecnologia não para, está sempre avançando, as informações estão se renovando, mas no aspecto da população, é importante, muito importante. Eu falei há pouco tempo atrás que a família é a célula da sociedade. Mas nós temos que entender que a família é constituída por indivíduos. Então, se você for avaliar isso mais profundamente, você vai ver que a célula, na verdade, é o indivíduo, não é a família. É individual mesmo, É individual. Né? O indivíduo é que faz a sociedade, não é a família. Certo. Entendeu? Porque numa família você tem gente de tudo quanto é jeito. Gente boa e gente ruim. Não é? Que estraga até a própria família. Agora, se eu for avaliar a questão da sociedade, eu tenho que avaliar o indivíduo. Um indivíduo bem formado, um indivíduo bem instruído, um indivíduo comprometido com a vida, comprometido com a convivência com as pessoas, né? Então, o indivíduo tem que ser melhorado. A família é consequência do indivíduo. Um indivíduo bom, ele faz uma família boa. Um indivíduo responsável, ele faz uma família responsável. Então, nós temos que descer um pouco mais essa discussão para o aspecto mais individual do que coletivo. Eu acho que eu entendi o seu dizer, assim, dentro da odontologia, né? Não adianta a gente ficar falando e a gente não mudar o indivíduo em si. Aquele pensamento dele, que ele vê a odontologia para ele, dele pensar do cuidado pessoal, né, Maurício? Exato. Muito bem. Nós temos aqui uma outra pergunta. Quais são as maiores deficiências da saúde bucal para a população? Olha, a saúde bucal da população, nós estamos falando aqui em aspectos gerais, né? Já não estamos mais falando de odontologia pública, Não. Estamos falando de odontologia em geral. O que eu percebo é exatamente a pessoa dá mais valor à sua saúde a partir da boca. Não é? Nós temos que fazer com que as pessoas entendam. Talvez para nós dentistas isso já esteja mais claro. Né? Nós temos que transferir essa nossa visão para a população.
A população tem que enxergar a boca como sendo a entrada do seu organismo. Assim como a porta da sua sala, o portão da sua casa é a entrada para a sua casa. Sim. Um portão mal cuidado, um portão sujo, uma porta suja vai levar sujeira para dentro da sua casa. Uma boca mal cuidada vai levar sujeira para dentro do seu organismo. Então as pessoas têm que entender de uma forma muito simples: boca suja, corpo sujo. Boca limpa, corpo limpo. Em termos de contaminação. Gostei da analogia. Entende? Então nós precisamos de trabalhar a percepção das pessoas nesse aspecto. Isso mesmo, pessoal. Olha como o assunto flui, né? Maurício está aqui contribuindo para nós. A gente fica muito feliz com vocês aqui na live, presente com a gente. E agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo no rádio, pelo aplicativo, em Uberaba e região. Nós vamos dar uma pausazinha, vamos para o comercial e já o Vitrine Social e Saúde volta com vocês. Fique aqui com a gente, só mais um minutinho. Estamos de volta com o programa Vitrine Social e Saúde e um grande prazer estar com todos vocês pela live, pelo aplicativo da rádio. E queria falar uma coisa, o professor Maurício, ele falou da sujeira na porta. E tem gente que esconde a sujeira debaixo do tapete. É aquela pessoa que cuida do dente da frente, mas deixa o de trás estragado, levando contaminação para o organismo. Então eu acho bem interessante essa analogia. A doutora ainda tem uma pergunta aqui da live que ela vai fazer para o nosso professor. É isso aí. A Cláudia Maria, ela tá falando assim, professor Maurício, que ela tem pânico de dentista, mas ela vai regularmente fazer as manutenções no dentista. Mas isso traz muito sofrimento para ela. Ela está perguntando, como eu faço para superar isso? Ô Cláudia, boa tarde, obrigado pela audiência aí. Olha, esses pânicos, e você está dizendo que vai regularmente ao dentista, parabéns. É uma forma de combater o pânico, né? Essa questão do medo do dentista, é importante que vá sim regularmente para não deixar ter problemas graves. Porque quanto mais graves os problemas, mais tempo para tratar, não é? Mais envolvimento com técnicas e especialidades. Então, assim, a forma de combater pânico de dentista é visitando-o regularmente, para não deixar alastrar problemas que possam demandar mais dificuldade no tratamento. Então, você está correto. Agora, hoje na odontologia, nós temos condições de fazer sedação no consultório. O nosso cliente hoje ele pode receber a inalação de um gás, que é praticamente inerte, mas vai te dar uma certa relaxada. Você não perde a consciência, não há perigo nenhum de parar de respirar, absolutamente. É um gás que apenas te relaxa, te deixando mais tranquila para receber o tratamento. É um processo que a gente chama de sedação consciente. É uma sedação odontológica, né? Temos especialistas hoje que fazem isso de uma forma bastante eficaz. Isso é muito interessante e muito bom também. Professor, vamos mudar um pouquinho o nosso foco de assunto, porque nós temos um tema ainda muito importante para falar. Como o alcoolismo e o tabagismo podem interferir na saúde bucal? Muito bom. Qualquer vício, né, seja no que for, qualquer vício, ele traz malefícios ao organismo. E como nós dissemos, sendo a boca a porta de entrada para tudo isso, naturalmente ela é a primeira região do corpo que vai sofrer os efeitos disso. Então, o álcool, quando a pessoa coloca ele diretamente na boca, a bebida alcoólica, a cachaça, enfim. Não estou falando aqui do tomador de cachaça, aquele sujeito que toma assim, em situações especiais. Estou falando do viciado, né, do sujeito realmente dependente. Mas quando o sujeito coloca esse produto químico diretamente na boca, provoca lesões muito intensas nas células da mucosa. A pessoa às vezes não sente, não percebe, mas as células da mucosa estão tentando se defender dessa agressão. Então ela sofre algumas alterações que
que podem levar ao aparecimento de tumores. Isso vale tanto para o álcool quanto para o tabaco. Fumantes e alcoólicos são pessoas que agridem de imediato as células da mucosa bucal, tá certo? Vai agredir também o organismo, como eu diria, abaixo da boca, né? À medida que ele engole ou inala a fumaça do cigarro, ele vai provocar lesões graves também, além da boca. Só que a boca é a que recebe o primeiro impacto. O primeiro impacto é concentrado, está na boca. Por isso que o câncer bucal é uma doença grave e tem que ser avaliado e pesquisado por todos os dentistas. Procurar lesões na boca, né? Então, que nós tenhamos muito cuidado nessa questão do uso inveterado, tanto do álcool quanto do tabaco, porque as células da boca são as que primeiramente, são impactadas pela presença dessas substâncias. Nós vamos fazer um programa especial sobre câncer de boca, porque é incrivelmente necessário, é muito importante que falemos sobre isso, e nós vamos fazer isso. Doutora? A doutora Ana Maria Vogel aqui, mandando parabéns pela nossa live, professor Maurício. Opa! E que o senhor, né, a gente sabe do seu trabalho como dentista, como parceiro dos dentistas, tem sido efetivo na nossa profissão. Obrigado. Né? Eu vou aproveitar, então, através da Ana Volt, mandar um abraço para todos os meus colegas de turma. A Ana Volt era a caçulinha da turma. Ah, é? Oh, que maravilha. Ela deve estar hoje com uns 25 anos de idade. Provável. É uma caçula. Provável. Sempre a caçula. E a Ana, então, eu abraço a todos os meus colegas da turma de faculdade e também aos meus familiares que estão aqui na live, dando as suas contribuições. A Márcia, a Marta, a Miriam. A Miriam está em São Paulo. Lá de São Paulo, ela está nos assistindo. Ana, é muita coragem, está aí na live falando então, a idade. Um abraço, um beijo para minha família. Minha esposa também está em casa nos vendo, os meus filhos. Um abraço a todos. Muito obrigada a todos que estão presentes aqui com a gente. Eu gostaria de perguntar, Maurição, e para você, como cirurgião dentista, diretor da Associação Brasileira Regional de Uberaba, professor e atual superintendente da saúde da Macro Regional do Triângulo Sul, como você vê a odontologia nos nossos dias atuais e como você enxerga o futuro dessa profissão? Muito boa essa pergunta, porque ela praticamente nos desenha o futuro, né? Na minha visão, é claro. Sim. Nós temos em Uberaba vários dentistas que ocupam lugares de destaque na cidade de Uberaba. O secretário de saúde é dentista e engenheiro. Nós temos no Conselho Federal de Odontologia o doutor Eduardo Ferro, que também está lá representando a classe junto aos dentistas em nível nacional. Nós temos no CRO de Minas, o Dr. Robson Amuí, né, o Dr. Severino, Dr. Ricardo Severino, que também nos representa. Temos aqui em Uberaba a delegacia, com os seus dentistas, seu comitê de ética, enfim. A odontologia hoje, ela ocupa espaço e se faz representar. E Uberaba, como uma cidade polo, como uma cidade importante, ela coloca os seus nomes à disposição da odontologia. Assim como eu estou vivendo essa experiência de estar à frente da Superintendência de Saúde, graças ao momento político que nós vivemos, eu fui nomeado pelo governador. Mas é interessante a gente lembrar o seguinte, o dentista, ele não pode parar no tempo. O que ele aprende na faculdade já não era o suficiente, hoje não é mesmo. A faculdade, ela nos forma com informações básicas que fundamentam o exercício profissional. Mas, com certeza, o que ela nos ensina, daqui a pouquinho já está ultrapassado. Então, a faculdade tem que se reinventar o tempo todo. Ela tem que trazer novas tecnologias para os novos acadêmicos, né? Então, o dentista que se formou, ele não pode parar no tempo, porque ele vai ficar ultrapassado e não vai conseguir acompanhar a evolução e a revolução da odontologia. Então, o que eu enxergo no futuro? Dentistas de sucesso serão aqueles que não pararem no tempo, serão aqueles que buscarem novas informações para construírem novos conhecimentos. Porque é importante vocês que são jovens dentistas entenderem que ninguém ensina ninguém. Aprender é uma decisão pessoal.
Aprender é decisão de cada um. O professor pode estar na sala de aula babando conhecimento, babando informação. Se o aluno não quiser aprender, ele não vai aprender. Então, aprender é decisão pessoal. O aluno tem que decidir aprender, o dentista tem que decidir aprender. Porque a partir desse aprendizado, ele constrói conhecimento. A construção do conhecimento é individual. Professor não passa conhecimento, professor passa informação. Conhecimento é o aluno que constrói. Conhecimento é cada um que constrói, a partir das suas bases intelectuais. A informação ela tem que ser recepcionada no meu intelecto. E no meu intelecto é que eu vou construir o meu conhecimento. Os conhecimentos são diferentes, os meus conhecimentos são diferentes dos de vocês. Porque nós temos bases intelectuais diferentes, berços diferentes, formações diferentes. Então os conhecimentos eles se somam. A sociedade é uma soma de conhecimentos. E o mundo é responsabilidade nossa, porque os nossos conhecimentos é que fazem o mundo progredir ou não. Então sejamos todos responsáveis, uns pelos outros, não só na odontologia, como em toda a vida. E diante disso aí que você falou, ô Maurício, a gente percebe que ninguém fica sem vontade de ter um conhecimento, sem vontade de aprender alguma coisa. Falta, às vezes, disponibilidade de alguém que tem uma informação maior chegar até o outro, né? Também. Então, que a gente desperte essa empatia diante desse momento. A gente já nem poderia ter chegado aqui sem essa empatia desenvolvida e trabalhada para toda a comunidade em si. Mas já que nós chegamos, esse momento que seja um momento ímpar na vida de todos nós, que a gente tenha consciência da nossa necessidade dentro da sociedade, que a gente tenha a consciência de saber que o conhecimento que a gente adquire, ele não pode ser só para você, ele tem que ser distribuído, porque aquela pessoa que distribui, às vezes ele ganha mais do que aquele que retém, né, para si. Eu acho que a distribuição de conhecimento, assim como você tem a disponibilidade de levar o conhecimento, você abre a sua mente, o seu coração para receber novas informações, né? Exatamente. E eu gostaria, assim, de coração, que você deixasse uma mensagem aqui especial, porque amanhã é o Dia Nacional do Dentista Brasileiro, que eu acho que é um dentista que tenta evoluir com tantas dificuldades financeiras, com tantas dificuldades do conhecimento, chegar aqui às vezes chega um pouco atrasado, mas é um dentista de mão única, né? Guerreiro. Que vai para o mundo com a mão única, que é aquele que consegue trabalhar com todas as raças, em qualquer lugar que um dentista brasileiro vai, ele se destaca porque o conhecimento dele, dessa miscigenação nossa racial, traz para ele um desenvolvimento muito grande. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem especial para esse dentista que a gente admira, que a gente luta por essa classe e que a gente quer levar muito adiante para a população. Assim como eu quero que a população absorva o conhecimento da odontologia, e para que isso aconteça, a gente tem que falar cada vez mais da odontologia para essas pessoas. Então, deixa sua mensagem aí para nós. Eu vou mandar um abraço muito especial aqui para a presidente da ABO, a doutora Alexandra, nossa colega, que também, sabendo do convite, ficou bastante feliz de nós podermos abraçar todos os dentistas. Uma vez que nós estamos no meio de uma pandemia, não podemos fazer nenhuma atividade de congraçamento. Ela falou: Maurício, aproveita que você vai estar com o microfone e transmita aos dentistas o abraço da ABO. Então, eu faço isso em nome da presidente, em meu nome, em nome de todos nós, diretores da ABO. Abraçamos todos os dentistas nessa data, que para nós é significativa, 25 de outubro. E eu quero dizer aos meus colegas dentistas, associem-se, fiquem juntos. O dentista separado um do outro não contribui com a odontologia. Nós temos que estar juntos para trocarmos informações, trocarmos impressões sobre a odontologia, novas técnicas, novos equipamentos, novos materiais. Juntos a gente consegue fazer uma odontologia forte. Se ficarmos fechados em 4 paredes do consultório, nós seremos ilhas.
seremos ilhas, nós precisamos estar juntos para que possamos crescer, cada qual da sua forma, cada qual na sua especialidade, mas crescendo sempre juntos. Por isso eu faço um convite aos dentistas de Uberaba que puderem, associem-se à ABO. A ABO é uma entidade já quase centenária, né? Estou exagerando aqui, ela está beirando seus 70 anos, mas eu estou exagerando, ela é quase centenária. A odontologia da ABO, ela tem quase a idade da Uniub, da FIUB, né? Em termos de odontologia. Então nós precisamos que o dentista se conscientize, que juntos seremos muito fortes. Se a gente quer uma odontologia representativa, que briga por espaços e por condições melhores, temos que estar juntos, porque a gente só vai aprender a correr isoladamente quando estiver doendo a barriga. Nós temos que estar juntos para não sofrer dor nenhuma. A gente tem que ganhar e garantir espaço. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professor. O nosso tempo vai se esgotando, é muito pouco, é curto, né? Nós agradecemos a presença de todos que estão aqui pela live, pelo aplicativo da rádio, pela FM. Queremos agradecer a presença do senhor, professor Maurício. É um grande prazer, uma pessoa que a gente admira muito, e muito obrigado pela contribuição do senhor ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigado. E a gente vê aqui, pessoal, uma pessoa que luta pela classe, sempre fez isso por nós, e a gente tem uma admiração muito grande por ele. Não é à toa, viu, Maurício? Obrigado, Ina, obrigado. A gente sabe do seu esforço, do seu empenho pela nossa classe. E assim como eu estou lá dentro da BO fazendo um curso, a gente sabe do empenho, do seu papel lá dentro, e eu gostaria de te agradecer a você, a presidente da BO, por tanto carinho com a gente lá dentro, e a gente sabe da necessidade que a BO tem. Então, pessoal, vamos nos associar, né? Vamos contribuir para a nossa classe, porque não adianta falarmos se nós não contribuirmos, né? Muito obrigado, Maurício. E sábado que vem, pessoal, nós estaremos aqui com a Fabrícia Mabelli e nós vamos falar sobre exercícios físicos como forma de saúde física e mental. Um forte abraço para vocês. Vitrine Social volta a semana que vem, tá? Estaremos aqui a postos, aguardando por vocês. Até mais.